Oi, gente, aqui é a Ajuda Nuvem Literária e hoje nós vamos conversar sobre Agnes Grey, da Anne Brontë. Gente, eu já começo dizendo pra vocês que esse livro é lindo e que eu amei, amei, amei. Essa leitura foi fantástica e, gente, eu li em 2 dias, sério. Não é porque o livro é fino, tá? Porque tem livros finos assim que eu demoro uma vida. Mas a história é muito envolvente e você fica, assim, muito curioso e tal e acaba devorando o livro. Esse livro é da editora Martin Claret. Eles me enviaram este livro, O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre, né, os 3 das irmãs Brontë. E eu até já mostrei, eu acho que foi no Book Haul de abril. E esse aqui é o primeiro dos 3 que eu venho resenhar pra vocês. Eu já deixo claro que eu amo as irmãs Brontë, vocês já sabem. Esse livro aqui já entrou pra minha lista dos queridinhos também. E eu me perguntava por que eu nunca tinha lido nada da Anne Brontë. Mas eu percebi que é porque parece que ela só escreveu 2 obras na vida dela, assim, né, acabadas e foram publicadas. Que é essa aqui, que foi escrita em 1850, e a outra que se chama The Tenant of Widfell Hall. Então, por isso que eu nunca tinha lido nada dela, porque na verdade são só 2 obras, eu não tinha ouvido falar. Eu sabia que ela já tinha escrito, né, que ela tinha escrito algumas coisas, mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, pra minha surpresa, eu recebi esse livro da editora Martin Claret. Então, obrigada, Martin Claret, amei mesmo. É um livro fantástico, é um livro romântico, porém, assim, romântico no sentido das irmãs Brontë, né? É aquele romântico meio ácido, que tem, né, a parte romântica da história, um relacionamento amoroso aí e tal, só que ele trata, na verdade, de outros assuntos, como, por exemplo, a formação das jovens, né, daquela época, a questão da independência da mulher naquela época, que era uma coisa muito difícil, né, muito complicada. Então, as protagonistas de todos os livros que eu já li, pelo menos, né, das irmãs Brontë, elas buscam isso, essa independência, elas buscam ter autonomia sobre si mesmas, né, e ter uma condição melhor de vida sendo mulheres de uma classe um pouco, assim, digamos assim, não eram aristocratas, né, elas eram mulheres bem educadas e de boas famílias, porém não eram, né, da classe alta, não eram da alta sociedade. E provavelmente por isso elas teriam que buscar o seu próprio sustento. A história desse livro é sobre a Agnes Grey, que é uma jovem de 18 anos, que ao completar seus 18 anos, ela tem vontade de sair de casa pra tentar ganhar algum dinheiro pra ajudar a família, porque a situação da casa dela não é das melhores, né? Ela e a irmã dela, mais velha, elas são sustentadas pelo pai, e o pai delas já tá numa condição, assim, não muito boa. Na verdade, ele nunca teve uma condição muito boa, né? A mãe delas é que era de uma família aristocrata aí, só que ela foi deserdada pelo pai por ter se casado, por ter se apaixonado e casado com um homem de classe inferior. Então eles vivem com muito pouco, cheio de restrições, vivem numa situação muito apertada mesmo. E, assim, já há risco de falência e tudo mais, e a saúde do pai não tá boa, então as 2 irmãs, elas buscam algum ofício, né? No caso da Agnes Grey, ela tem muita vontade de ser uma preceptora, desde sempre, e ela já vem, assim, desde mais nova, comentando com a família que ela quer ajudar financeiramente, que ela quer ser uma preceptora, ela acha que ela teria o dom pra isso. E o que seria uma preceptora nessa época? Seria ir pra casa de uma família aristocrata, rica, e morar lá, né, e cuidar dos filhos da família. Cuidar no sentido de educar, porque ela, apesar de ser uma jovem de baixa classe social, ela foi muito bem educada, então ela sabe francês, sabe tocar piano, tocar outros instrumentos, sabe desenhar muito bem. Essas qualidades, né, da época, que eram boas qualidades para uma jovem dama. Então, no caso dela, ela quer ir para uma casa, ser preceptora e ensinar essas poucas disciplinas, digamos assim, né, que são tão importantes na época, né, para essas jovens meninas. Só que, gente, a gente imagina que vai ser tudo lindo, né, como os filmes que a gente assiste, que ela vai lá pra casa das pessoas, que vai ser tipo uma Mary Poppins, assim, né, que as crianças vão adorar ela e tudo mais. E vocês não têm ideia das situações que ela passa aqui. E é muito complicado, assim, a gente já imaginava que ela ia passar por situações ruins, né? Mas lendo aqui, eu como professora, eu me identifiquei muito, assim, porque as situações que ela passa de indisciplina das crianças, de falta de autoridade, de poder fazer alguma coisa, de castigar as crianças e tudo mais, ela não pode fazer nada, e eles podem fazer tudo com ela. Então é bem a situação que eu passo, assim, né, e que muitos professores passam hoje em dia.
Então a gente se identifica muito com a personagem aqui. Dentre tudo isso, ela acaba acompanhando a vida dessas crianças até a sua juventude, né? Até a época das meninas estarem em busca de um marido e tudo mais. Então ela, quando pode, ela até dá uma de conselheira, assim, porque ela tá acompanhando aquilo ali, né, bem de perto. E essas jovens damas, elas costumam até confiar alguns segredos à pobre da Agnes. Então elas contam, né, fazem confidências para Agnes e pedem opinião também. Então é muito interessante como uma jovem, como a própria Agnes, tão jovem mesmo, assim, ela tinha 18 anos quando ela começou, né, a ser preceptora, como ela, com pouca experiência de vida e tudo mais, consegue ainda ter um raciocínio, ter uma sabedoria tão grande assim pra passar isso adiante. Então é muito bonita a história. Tem um relacionamento amoroso aí, né, um romancezinho envolto aqui na história, realmente tem. E é muito bacana, é muito legal, tá? Mas é uma história mais tipo um romance de formação, que eles chamam até. É um romance de formação de caráter, né, feminino em especial. Na época eu acredito que tenha sido escrito com essa finalidade até, de passar essa informação, né, de como, por exemplo, jovens como Agnes Grey tinham que encarar a vida para conquistar essa independência e tudo mais. Acredito que o livro foi escrito para essa finalidade, para retratar como era isso. E ao que eu li aqui, que no livro, essa edição, ela traz também um prefácio bacana, muito interessante, sobre a Agnes Grey, sobre essa obra da Anne Brontë. E também, ao final, a gente tem um tipo de uma pesquisa, né, de vários autores até, tem umas citações aqui interessantes, sobre a própria Anne Brontë. Então, ele explica aqui um pouco a intenção das irmãs Brontë em abordar esse tipo de tema, de temática, né? Porque todos os livros, pelo menos que eu já li, e aqui também concorda comigo, né? Que os livros das irmãs Brontë, eles tratam dessas situações de preceptoras, de jovens sem muita condição financeira, tentando aí construir um parâmetro assim feminino diferente para aquela época, né? Tentando conquistar seu espaço. Então isso é muito tratado aqui no livro mesmo, muito bem tratado. E pelo que eu li aqui também, foi uma coisa um pouco autobiográfica, porque a própria Anne Brontë passou por essas situações de ser preceptora e tudo mais, né? Porque na biografia mesmo das irmãs Brontë, elas próprias tiveram problemas financeiros e foram criadas pelo pai e por uma tia também, parece. E, na verdade, elas foram as 3 filhas mais jovens que sobreviveram, né? Porque o irmão e as 2 irmãs mais velhas vieram a falecer antes do que elas. Então elas ficaram numa situação em que elas eram mulheres e elas tinham que dar conta de sobreviver. Antes delas conseguirem ter algum sucesso qualquer com as publicações de livros, elas tiveram que passar por essa situação também. Então muitos dos livros delas retratam essa vida também. Assim como o Jane Eyre, por exemplo, que também retrata exatamente esse mesmo aspecto. Então eu achei muito interessante, tem esse background assim, histórico, que você consegue acompanhar um pouco de como era na época, isso é muito interessante. E é muito bem escrito, pra mim, assim, na verdade, esse foi um dos livros clássicos que eu já li, que não parece ser clássico, que parece ser muito contemporâneo. A forma que bom, né, eu não sei exatamente se a tradução foi adequada, porque eu não li o original em inglês, mas ao que parece aqui, é uma linguagem perfeitamente contemporânea, assim. Lógico, né, que tem um ar um pouquinho clássico e tal, porque o livro foi escrito em 1850, porém é uma leitura muito fluida, muito tranquila e, assim, eu acho que os jovens não vão sentir dificuldade nenhuma em ler isso aqui. E, enfim, eu achei uma história incrível, eu acho que vale muito a pena a leitura. É um livro curtinho, que te dá um panorama muito bacana da época e dos costumes e tudo mais. E eu adorei, eu sou apaixonada pelas irmãs Brontë, como vocês já sabem, e recomendo bastante. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que não tenha ficado muito longa e muito cansativa. E deem um curtir aqui embaixo pra ajudar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais. E é isso, um beijão e até a próxima!